Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula. Papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos conhecer nesta aula todo o conteúdo sobre os agentes extintores, os estudos complementares na nossa sala virtual. Na leitura do livro didático, este conteúdo refere-se às aulas 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, páginas 41 a 67. Teremos também discussão sobre os temas abordados e uma atividade avaliativa. Nesta aula, você aprenderá quais são os principais agentes extintores empregados no combate a incêndio. Você verá que esses agentes devem ser utilizados conforme o tipo de material combustível que está queimando, para que sua ação seja rápida e eficiente, causando o mínimo de danos à vida das pessoas, bens materiais e edificações. Os tipos de agentes extintores, conforme vimos nas aulas anteriores, para extinguirmos o fogo, devem eliminar pelo menos um de seus elementos formadores: combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Para isso, a maioria dos métodos de extinção do fogo utiliza a água ou substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas, para atuar diretamente sobre um desses elementos. A todas essas substâncias citadas, damos o nome de agentes extintores, que podem estar dispostos em aparelhos portáteis, em conjuntos hidráulicos e dispositivos especiais. Vejamos agora quais são os principais agentes extintores. Água, de acordo com Camilo Júnior, 2008, é utilizada como agente extintor. Atua pelos métodos de resfriamento ou abafamento conforme o seu estado físico, podendo ser líquido ou gasoso. No estado líquido, a água é empregada na forma jato compacto, chuveiro neblina, e no estado gasoso ela é aplicada na forma vapor. Quando utilizada na forma de jato compacto e chuveiro, sua ação se dá exclusivamente por resfriamento. Já na forma de neblina, ela age tanto por resfriamento quanto por abafamento. Por fim, na forma de vapor, ela atua unicamente por abafamento. Em virtude da sua alta capacidade de resfriamento e umidificação, esse agente é utilizado na extinção de incêndios classe A. Friso um ponto importante: a água é condutora de eletricidade. Logo, esse agente nunca deve ser empregado na extinção de incêndios classe C, porque põe em risco a vida de pessoas que operam o equipamento de um incêndio e que pode receber uma descarga elétrica. Pois bem, mas um agente extintor é a espuma aquosa ou mecânica. Ela é produzida por meio da agitação de uma mistura de água com o agente espumante e a aspiração simultânea do ar atmosférico. A principal ação extintora da espuma é o abafamento. Mas, em função da quantidade de água presente em sua composição, ela também atua pelo método de resfriamento, razão que viabiliza seu emprego no combate a incêndios classe A. Outra aplicação desse agente extintor é na eliminação de incêndios classe B, pois, em virtude da espuma ser mais leve que os líquidos combustíveis, ela flutua sobre eles, extinguindo o fogo por abafamento e resfriamento. A ação do abafamento se dá pelo fato da espuma impedir o contato do combustível com o oxigênio do ar, e o resfriamento pela presença de água na sua composição. Atentem-se para um detalhe: a espuma contém água na sua composição.
Por isso, ela nunca deve ser empregada na extinção de incêndios classe C. Nos pós-químicos secos, segundo Brentano 2005, as principais bases químicas são o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de potássio e o monofosfato de amônia, os quais são misturados com aditivos para dar estabilidade ao pó frente à umidade e à aglutinação. Isso é só para seu conhecimento, não precisa se apegar profundamente, não. Estes podem ser empregados na extinção de incêndios classes B e C. Os gases inertes, bem, esse é interessante, são comuns na composição de agentes extintores, como o gás carbônico, nitrogênio e o argônio. O gás carbônico também é conhecido por dióxido de carbônio ou anidrito carbônico. É, dentre os gases inertes, o mais utilizado, pois além de ser o mais barato, é um dos mais efetivos. O argônio e o nitrogênio, apesar de mais caros, são bastante empregados, principalmente na composição dos gases inergem. Este, para seu conhecimento, é um gás que contém em sua composição apenas gases que se encontram naturalmente na atmosfera, como o nitrogênio, o argônio, o dióxido de carbono. Logo, ele não contribui para o aquecimento da atmosfera e não apresenta risco para a camada de ozônio. Extinguem o fogo em abafamento, reduzindo a concentração de oxigênio no ar. Estes gases podem ser usados no combate a incêndios classe C, por não conduzirem eletricidade, e em incêndios classe B. Bem, os agentes especiais, estes são denominados agentes especiais, e podem ser utilizados no combate a incêndios classe D, como é o caso da areia e do grafite. Essas duas substâncias atuam sobre o fogo, formando uma capa protetora que isola o metal combustível do ar atmosférico. E aí sim, interrompe a combustão. Viu? Você acaba de conhecer os principais agentes extintores utilizados no combate a incêndio. Quais são eles? A água, a espuma mecânica, os pós químicos secos e os gases inertes. E outro, os agentes especiais. Você estudou o modo como cada um desses agentes atuam sobre o fogo por diferentes métodos de extinção, as suas composições e propriedades químicas. Aprendeu também que eles devem ser empregados sobre as classes de incêndio apropriadas a fim de apagar o fogo, com rapidez e sem pôr em risco a vida da pessoa que opera o equipamento de incêndio. Fácil, não é? Inicialmente, vamos à definição de extintores. Segundo Camilo Júnior 2008, os extintores são equipamentos utilizados na extinção imediata de um incêndio, do início do incêndio. A carga útil desses aparelhos, isto é, o produto dentro do cilindro, tem vida curta e para um bom funcionamento deve ser colocados em local adequado e corresponder à classe de incêndio que vai combater o fogo. Lembrem-se de que é muito importante ter acesso fácil ao local em que eles estão. Os extintores podem ser portáteis ou sobre rodas. O principal incêndio precisa ser percebido em tempo curto para que o extintor consiga apagar o fogo. Por isso, a importância de uma boa capacitação para manuseá-lo. Agora, nós vamos conhecer os tipos de extintores para que você coloque em ação tudo que eu disse até agora, ok? Extintor de água pressurizada. O uso desse extintor, ele é exclusivo, apenas para incêndios de classe A. E o método de extinção do fogo é por resfriamento.
Grave isso. Você irá encontrá-lo na forma pressurizada e pressão injetada. Esses equipamentos, ele vem em cilindros com capacidade de 10 litros. Ok? Outro extintor, o extintor de pó químico seco. A capacidade deste aparelho aí, ele varia mais ou menos de 1 a 12 quilos. E segundo Camilo Júnior, 2008, ele é usado para incêndios de classe B e C. Ok? O pó químico seco é à base de bicarbonato de sódio ou potássio e os métodos de extinção do fogo é por abafamento. O jato de extintor deve ser dirigido para a base do fogo e existem dois tipos. O pressurizado, que é o pó que está pressurizado dentro do cilindro, e a pressão injetada, que é o cilindro que está pressurizado no momento da abertura do registro do propelente. O extintor pressurizado já tem o pó pressurizado em seu interior e antes de retirá-lo do seu local, precisamos averiguar no manômetro se a pressão ela é favorável. Outro ponto importante é o extintor de gás carbônico. Este extintor se apresenta em cilindros de 6 quilos e é utilizado para fogos de classe B e C. Vejam só os extintores que acabei de apresentar. Vou te mostrar agora. Eu tenho o tipo de agentes de extintores classe A. Ele serve para papel, madeira e tecidos. É de pó químico porque não é recomendado. De gás carbônico também não é recomendado. Ele é excelente para quê? Ele é excelente porque satura o material e não permite a reignição. Classe B. Combate a gasolina, óleo, tintas, onde a ação do abafamento é requerido. Então, classe B, líquidos inflamáveis. É excelente. O pó abafa o fogo e a cortina criada protege o operador do calor. Também é excelente porque não deixa resíduos nem contamina gêneros alimentícios. E esse mesmo de classe B, ele não é recomendado porque espalha o incêndio não apagado. Ok? Classe C é eficaz em equipamentos elétricos ativados, motores, chaves e outros, onde o agente requerido não deve ser condutor. Então, equipamentos elétricos, excelente, não é condutor de eletricidade e protege o operador do calor. Classe C também é excelente, porque não é condutor, não deixa resíduos e não danifica equipamentos. Porém, ele não é recomendável por ser condutor de eletricidade. Quais são as partes de um extintor? Manômetro, mangueira, tubo sifão, boquilha
válvula, nitrogênio, cilindro e o agente extintor. Olha só, temos aí a visualização de 3 agentes extintores. O classe A, que é o extintor de água. O classe AB, que é o extintor de espuma. E o classe C, que é o extintor de CO2. São 3 modalidades diferentes que agem de forma diferentes, como essa que a gente acabou de estudar. Então, esse de água é para uso em fogo de classes A apenas. Vejam só que ele é proibido para líquidos inflamáveis, no caso de classe B, e também para classe C, que é equipamentos elétricos. Ficou claro? O de pó químico seco é indicado para quais usos? Classe B, líquidos inflamáveis, e classe C, equipamentos elétricos. Extintor de incêndio com carga de dióxido de carbono, que é a outra modalidade, também indicado para líquidos inflamáveis. E de classe C, equipamentos elétricos. Então, ele já vem escrito de forma bem clara aqui, ó. Portátil para uso em fogos, classe B e C. Essa instrução ela é de extrema importância. Um outro item importante aí é sobre a segurança. Vejam só que nós temos essas informações adicionais referente à realização de serviço. Quando é que ele foi fabricado e até quando que ele tem validade. Essa identificação é feita pelo selo do Inmetro. Então, esse serviço de inspeção técnica e manutenção de extintores, ela tem que ser visualizada frequentemente. Papel do técnico de segurança do trabalho. Extintores de espuma mecânica e pó químico seco para veículos. Já ouviu falar? Extintor de espuma mecânica. Esse tipo de equipamento é usado para incêndios de classe A e B. O extintor de espuma mecânica tem a capacidade de 10 litros e pode ser pressurizado ou de pressão injetada. A diferença entre os dois é que no pressurizado, a pré-mistura, ou seja, o agente extintor, já está sob pressão dentro do cilindro. No de pressão injetada, há um cilindro auxiliar preso ao extintor e a pré-mistura será pressurizada somente quando for aberto. Viu a diferença? Tanto o pressurizado quanto o de pressão injetada fazem extinção por abafamento e resfriamento, devendo o jato ser direcionado à base do fogo. Extintor de pó químico seco para veículos. Esse tem a sua carga à base de bicarbonato de sódio, com capacidade variando entre 1 a 2 kg. É indicado apenas para incêndios nas classes B e C, porém, também pode ser usado para a classe A.
se o fogo estiver apenas começando. É o próprio o uso para carros. Agora vamos falar de uma parte muito importante, o manuseio dos extintores. Se percebemos um princípio de incêndio, precisamos ser rápidos, não é verdade? Você sabe qual equipamento usar? E qual a forma correta? As formas como utilizamos na extinção do fogo são muito parecidas entre si. A diferença está na forma de manusear a mangueira. Vou descrever agora para você, e eu quero que você anote, um pequeno roteiro de utilização. Perceba como é fácil. Antes de tudo, você deverá identificar o extintor rapidamente. Além da aparência, existem etiquetas coladas no equipamento e na parede onde está colocado. Muitas vezes, o extintor está em suportes apoiados, diretamente sobre o piso, mas também com identificação na parede ou no próprio apoio do equipamento. Feito o reconhecimento, pegue-o pela alça do manuseio, na parte superior e carregue-o até mais próximo possível do fogo. Chegando ao local, apoie o extintor no piso, rompa o lacre e puxa o pino de segurança que libera o gatilho. O próximo passo agora é empurrar o mangotinho com uma das mãos e com a outra segurar a alça de manuseio, apertando o gatilho enquanto for necessário. Espera aí, até aqui está tudo bem? Então, vamos para o próximo passo. Não pode ter dúvida, que agora nós vamos apagar o fogo. Aponte o jato para a base do fogo até formar uma camada de espuma que cubra a base das chamas. Se conseguir, ande em volta do fogo, mantendo o jato direcionado para a base. Assim você terá uma cobertura de espuma maior. Olhe só a figura de instrução que eu coloquei para você visualizar. Passo 1. Gire a trava para romper o lacre. Passo 2. Puxe a trava para liberar o gatilho. Passo 3. Posicione o extintor na vertical, aponte a mangueira para a base do fogo e aperte o gatilho. Cursista, anote essas dicas, você irá precisar delas mais à frente. Entenda agora sobre extintor de pó químico. Como o extintor de espuma mecânica, você deve dirigir o jato para a base do fogo em movimentos horizontais e em zigue-zague, para que o de água, a favor do vento, formando uma nuvem sobre as chamas. Ficou claro? Vou repetir. Você deve dirigir o jato para a base do fogo em movimentos horizontais e em zigue-zague, tal qual o de água a favor do vento. Isso para formar uma nuvem de chamas, ok? Sobre essas chamas de fogo. O extintor de água pressurizada, aqui o primeiro passo é você identificar o equipamento. Isto é, você deve saber qual classe de incêndio pode ser utilizado. Uma dica muito importante: dirija o jato de água para a base do fogo com os movimentos horizontais de forma zigue-zague ao redor do fogo. No extintor de gás carbônico, você seguirá o mesmo procedimento dos anteriores, onde o jato deve ser dirigido para a base do fogo, também em movimentos horizontais e em zigue-zague a favor do vento, formando uma nuvem em cima das chamas. Você só deve tomar cuidado ao manusear esse extintor, para que não ocorram queimaduras. Você deve segurá-los pelo punho e não na mangueira ou difusor, como assim você entender. Você já deve ter ouvido falar em hidrante. Nós vamos mudar de assunto um pouquinho agora, né? Já viu em alguns lugares e até mesmo em filmes. E para iniciar a nossa conversa, primeiro vamos definir hidrantes, que segundo Camilo, 2000,
e 8 são tubulações existentes na rede hidráulica, que permite a captação de água para uso dos bombeiros em caso de incêndio, principalmente. Os hidrantes podem ser subterrâneos, onde esse tipo de hidrante fica abaixo do nível do solo, isto é, enterrado. Uma parte desse equipamento fica dentro de uma caixa de alvenaria, também enterrada e coberta por uma tampa mecânica. Essa parte no interior da caixa é o dispositivo onde conecta a mangueira, de coluna ou de parede, como assim estiver. O hidrante de coluna, para você associar de forma clara, também é conhecido como emergente, além do hidrante de coluna. Uma das suas partes é a subterrânea e a outra é a forma da coluna. Fica acima do nível do solo, muito vista em filme. Possui de 1 a 3 expedições para acoplamento das mangueiras. Um outro tipo importante é o hidrante de parede. É o que vamos ver com mais frequência, pois o encontramos em empresas, prédios de morada, prédios comerciais e outros lugares. Normalmente, esse está dentro de um abrigo apropriado, embutido na parede. Junto ao hidrante, você verá a mangueira, o esguincho e as chaves da mangueira. Esse abrigo também pode ser de sobrepor, ou seja, não está embutido na parede, e sim sobre ela. Um sistema que eu quero frisar é o sistema de hidrantes, que dizemos que esse sistema de hidrantes é um sistema sob comando. Brentano, 2010, ele diz que depende da ação do homem para funcionar, e isso é válido. É constituído por uma rede de canalizações fixas que, quando em funcionamento, levam a água até o ponto em que o fogo precisa ser combatido. E você, sabe dizer quem opera essa instalação? É o morador do prédio, o trabalhador da empresa, você que mora aí. Mas para dar certo, é necessário que todos saibam como manusear e como combater o fogo, pelo menos até o corpo de bombeiros chegar ao local. Você pode fazer esse papel? Sistema de mangotinhos. Agora sim, você deve estar se perguntando sobre esses tais mangotinhos. Estamos falando aqui sobre um sistema de mangotinhos que nada mais é do que um sistema formado de tomadas de incêndio, com uma saída de água, válvula de abertura rápida, acoplada permanentemente a uma mangueira semirrígida. Essas tomadas são estrategicamente localizadas e distribuídas em diversos lugares da edificação. Por fim, as mangueiras. Parece tão simples falar sobre as mangueiras, não é? Mas, já pensou se você depender delas para salvar a vida de alguém? E se elas estiverem dobradas ou enroladas de forma errada? Melhor nem pensar nessa possibilidade. Vamos logo dizer o que são e o que fazer corretamente. Brentano, 2010, ele relata que as mangueiras de hidrantes são condutos flexíveis e planos e são usadas para levar a água até o local do incêndio. E por dentro são compostas por um tubo flexível. Esse tubo ele pode ser de borracha vulcanizada, de plástico ou de borracha e plástico flexível. Uma dica importante: não pode ter nenhuma ondulação internamente ou qualquer imperfeição. O acabamento externo é de fibra vegetal natural, como algodão, por exemplo, ou sintética como nylon, material que resiste mais à umidade em relação à fibra natural. As principais características dessas mangueiras é que são fabricadas em lances de 15 metros. Isso mesmo, 15 metros de comprimento. Mas se você precisar percorrer uma distância acima disso, o que você faz? A resposta é bem simples. Você acopla uma segunda mangueira a uma terceira mangueira, a uma quarta mangueira e assim por diante.
Já esse conjunto de várias mangueiras acopladas, uma na outra, damos o nome de linha de mangueiras de hidrantes, cujo comprimento mínimo é de 30 metros. Por isso que você vê nos filmes aquela mangueira longa. Para hidrantes externos, usam-se 4 lances de mangueiras, ou seja, 60 metros. As mangueiras, conforme mostra Camilo Júnior 2008, podem ser acopladas pelas juntas de união de rosca macho-fêmeo. É um tipo americano, ou para ficar mais fácil de entender, são juntas de engate rápido, elas encaixam uma na outra. Agora você já pensou como dobrar ou enrolar as mangueiras nesse comprimento? Já se passou aí essa dúvida pela sua cabeça? Podemos até fazer uma comparação com a língua portuguesa. Para falarmos e escrevermos corretamente, precisamos de várias regras, não é verdade? Existe uma norma brasileira que determina como as mangueiras devem ser enroladas ou dobradas, que é a NBR 12.779 de 2004. E a NBR, que trata os tipos de mangueira. Outra NBR, que é a 11.861 de 1998, essa é importante. Nós vamos adotar algumas recomendações por essas NBRs. O local onde são guardados deve ser seco e arejado. Se dobradas em zigue-zague, podem ser guardadas no abrigo de incêndio, em pé ou deitadas. Se aduchadas, basta serem apoiadas sobre o fundo do abrigo ou em suportes metálicos. Temos mais algumas recomendações, essas seguidas por Camilo Júnior 2008. Jamais você deve arrastá-las sobre o chão, que seja áspero ou sujo de entulhos. Não pode haver vazamento de óleo, ácido ou substância química no local em que serão guardadas essas mangueiras. As juntas não devem ser arrastadas ou batidas umas nas outras. Nunca passar qualquer veículo sobre as mangueiras, nunca. Não podem ser colocadas sobre qualquer superfície com excesso de calor. Fácil, não é? Agora que você já sabe como guardar as mangueiras, irei agora lhe ensinar como conservá-las. Devemos seguir também de forma criteriosa cada etapa que irei detalhar agora. Em primeiro lugar, você deve manter as mangueiras desligadas dos hidrantes e sempre veja se não há nenhuma ruptura. Depois de terem sido usadas, as mangueiras precisam ser lavadas com água, com uma escova de fibra longas e macias. A próxima etapa é desaclopar os lances e colocar as mangueiras estendidas no chão. Feito isso, esgotam-se as mangueiras, isto é, retira-se toda a água. Após essa etapa, as mangueiras devem ser secas. Essa secagem pode levar mais ou menos uns 3 meses, depende muito da época do ano. Já pensou se você tiver que transportar as mangueiras de hidrantes? Como que você procede? Segundo Camilo Júnior 2008, existem 2 métodos de transportá-las. O primeiro é segurar lateralmente a mangueira com ambas as mãos. E o segundo é apoiar a mangueira na palma da mão, com o braço estendido ao lado do corpo. Só isso. Fácil, não é? Fácil demais. Agora entenda. Os mangotinhos. Você já ouviu falar sobre esses mangotinhos? Está lembrado? O que são? São mangueiras semirrígidas de borrachas reforçadas, bastante resistentes a pressões elevadas e não deformam quando são enroladas. Brentano 2010, ele tem relatos que falam que esguinchos próprios que permanecem sempre conectados a essas mangueiras nunca deformaram. Normalmente são usados em lances de 20 ou 30 metros, dependendo da legislação local. Por serem mangueiras semirrígidas, sempre são enroladas. Uma das formas de acondicioná-las é deixá-los aparentemente na parede ou em abrigo de incêndio.
Percebeu a importância de manter as mangueiras em locais bem ventilados? Eu acho que valeu a dica. Usando essa técnica, tiramos de letra tudo que eu acabei de ensinar para vocês. Ok, chegamos ao fim de mais uma aula. Gostaram do conteúdo? Diferente, não é? Aposto que na prática já conseguem realizar o passo a passo, a sequência correta e eficiente de combater o fogo, ou até mesmo de realizar a vistoria e verificação da carga e funcionamento de extintores de incêndio. Olha lá, hein? Convido você agora, meu prezado cursista, a participar e responder à nossa primeira atividade avaliativa. Todas as orientações sobre a atividade você encontra disponível na nossa sala virtual. Vamos lá! Comece agora mesmo a colocar em prática o nosso conteúdo. Muito obrigada! Foi muito bom estar com vocês nessas 2 primeiras aulas desse módulo 2. Ainda temos muito aprendizado pela frente. Aproveitem bem o material da nossa disciplina. Estou sempre à disposição em caso de dúvidas e bons estudos. Até a nossa próxima aula.